Jesus é o centro desse culto. Ele é a razão desse culto. Ele é... Vá abrindo a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 7, para refletir nesse texto nessa tarde, queridos. Meus amados, eu usei esse texto e esse tema, 1 Samuel 7, de 1 a 17, no último culto do ano de 2019. Ao apagar das luzes de 2019, no nosso culto de virada de ano, eu preguei em cima desse texto, desse tema. É lógico que eu não vou aqui pregar a mensagem que eu preguei naquela noite, né? Porque senão a gente ia demorar pelo menos uns 40 minutos. Como nós temos um tempo mais curto, eu vou resumir bastante, mas vou trazer para vocês, nesse finalzinho de tarde, pelo menos um resumo daquilo que eu falei naquela noite, na virada de ano de 2019 para 2020. O texto é 1 Samuel 17, capítulo 7, versículo de 1 a 17. Antes de ler qualquer texto, queridos, eu quero contar uma historinha para vocês, que eu contei também naquela noite. Uma história até conhecida. Certo dia, dois amigos, eles foram fazer uma expedição, levaram seus empregados com eles, e eles chegaram numa região onde tinha uma praia muito bonita, mas um local bem deserto, e eles foram explorar aquela região. E ali era um lugar meio perigoso, as pedras escorregadias, as águas muito violentas, e aí eles tinham que atravessar aquele trecho. E um deles, chamado Andros, ele tentou ir na frente, mas ele escorregou numa daquelas pedras e ele caiu no mar. O seu companheiro, Jonathan, vendo o seu amigo em perigo, ele não teve dúvida. Corajosamente, ele pulou dentro da água, com risco da própria vida, e resgatou o seu amigo. E aí, aquele seu amigo, o Andros, muito agradecido, chamou um dos seus empregados e mandou escrever em uma pedra a seguinte frase: "Você que passa por aqui, neste lugar extremamente perigoso e traiçoeiro, saiba que Jonathan salvou de forma heróica o seu amigo Andrew." E ele fez a inscrição ali naquela pedra para que todo mundo que passasse ali pudesse tomar conhecimento que o seu amigo lhe salvou a vida. 6 meses se passaram, eles retornam àquele lugar para continuar aquela expedição que tinha sido interrompida pelo acidente. E eles, por um motivo bobo, sem muita importância, eles começaram a discutir. Mas a discussão ela ficou um pouco acirrada, até que Jonathan, ele deu um soco em Andros. Ele caiu. E quando Andros se levantou, ele chamou um de seus empregados e se afastou de Jonathan, muito triste. E ele pegou um graveto e começou a escrever na areia: "Você que passa por aqui, neste lugar, Jonathan injuriou e agrediu o seu amigo Andrew." Aí, surpreso com a atitude do seu senhor, aquele ajudante, empregado, ele chegou perto dele e perguntou: "Senhor, eu não entendi bem essa sua atitude. Na viagem passada, quando Jonathan lhe salvou a vida, você o homenageou gravando a mensagem numa pedra, e agora que ele lhe atacou, você grava uma mensagem na areia, sabendo que não vai durar muito." Aí Andros virou para o seu empregado e explicou: "Ora, o benefício que recebi de Jonathan, a forma como heroicamente ele me salvou a vida, permanecerá para sempre em meu coração, como vai permanecer naquela pedra. Mas o nosso desentendimento, o soco que eu levei dele, eu escrevo na areia com o objetivo de que, assim como será apagado rapidamente pelas ondas do mar, também sejam apagados rapidamente do meu coração." Então, o resumo, a moral dessa história, queridos,
grave na pedra os favores que você recebe, as palavras de incentivo, as palavras de carinho, as palavras de bênçãos recebidas. Porém, grave na areia as injúrias, as ironias, as feridas, as ingratidões, e assim você será feliz. Meus queridos, esse contexto aqui de 1 Samuel, capítulo 7, mais uma vez, Deus está dando um grande livramento ao seu povo dos seus inimigos históricos, os filisteus. E para celebrar essa grande vitória, Samuel, ele pega uma pedra e ele dá o nome daquela pedra, coloca aquela pedra ali como um memorial, um símbolo. E ele chama o nome daquela pedra, aqui está no versículo 12, você que está com sua Bíblia aberta aí, leia comigo, por favor, capítulo 7, versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Na realidade, queridos, Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor, como alguns pensam. Ebenezer significa pedra de ajuda. Essa pedra, ela serviria como um memorial, uma lembrança do dia em que Deus livrou Israel dos seus inimigos. Você já pensou, meu amado, se a gente fizesse isso, se para cada bênção, para cada livramento, para cada porta aberta, para cada oração atendida, nós levantássemos um memorial, nós pegássemos uma pedra e colocássemos ali como símbolo, como sinal desse favor de Deus, da bênção de Deus sobre nossa vida. Você já pensou? Um filho passa no faculdade, aí você vai e faz um memorial. Você recebe uma proposta de emprego, você vai lá e coloca um memorial. Você tem uma doença que você é curado, você vai lá, coloca um memorial. Tudo que Deus vai fazendo na sua vida, você vai lá colocando, levantando esses memoriais, essas pedras de ajuda como lembrança, né, de que Deus te concedeu aquela bênção naquela data, naquele dia, daquele jeito como você estava precisando. Meus queridos, quando chegasse o final do ano, quantas pedras nós teríamos erigido, né? De que tamanho seria esse nosso memorial se para cada bênção que Deus nos desse, nós levantássemos uma pedra de ajuda? Aquela pedra, na realidade, ela significava três coisas. Primeiro, ela era um marco de vitória. Depois que Samuel levantou aquela pedra, queridos, naquele lugar, todas as pessoas que passavam por ali, elas olhavam para aquele memorial, olhavam para aquela pedra, queridos, e elas eram imediatamente reportadas para aquele momento da vitória do povo de Israel contra os filisteus. Imediatamente elas se lembravam que Deus livrou o seu povo dos seus inimigos. E, meus queridos, você pode até nem saber, mas com certeza na sua casa você deve ter alguns desses memoriais. Você deve ter na sua casa algumas dessas pedras de ajuda, alguns desses marcos de vitória, que marcam, queridos, um momento em que Deus agiu na tua vida, que Deus te deu uma vitória, que Deus te deu uma resposta de oração. Um diploma, por exemplo, que você tem lá na parede ou guardado dentro da sua gaveta, isso é uma pedra de ajuda, isso é um marco de vitória. A escritura da sua casa, o documento de quitação do seu carro, um filho seu que passa na faculdade, um casamento que você realizou, que deu certo, que você está sendo abençoado, um ministério que está sendo consumado na tua vida, uma missão que está sendo realizada por você, que Deus te deu, um fato, amados, relevante, uma ajuda que você recebeu de alguém. Tudo isso, querido, são memoriais, são pedras de ajuda que a gente vai acumulando no decorrer dos meses, dos anos.
Sabe aquela foto que você tem de sua formatura lá em cima da sua estante? Ou a foto do seu casamento? Ou a foto da formatura do seu filho? É um marco de vitória. Um marco de vitória. Marcos de vitória, queridos, são registros. Registro de conquistas que só foram possíveis através da intervenção de Deus em nossas vidas. Marcos de vitória são como um título que a gente recebe, uma taça de campeão, ou num campeonato que a gente conquistou, com esforço, com lágrimas, com muita luta, e quanto mais luta, mais gostosa é a vitória. De tal forma, queridos, que o inimigo, ele jamais conseguirá tirar isso da gente. Olha o que é que diz no versículo 13 desse capítulo 7 de 1 Samuel. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Deus livrou Israel daqueles inimigos para sempre. Outros inimigos históricos ainda iriam se levantar contra Israel, os assírios, os sírios, os caldeus, os romanos, mas os filisteus, queridos, esses estavam derrotados para sempre. Israel não precisava mais se preocupar com eles. A vitória tinha sido uma vitória completa. Meu amado, estabeleça marcos de vitória, de tal modo, querido, que ao olhar para aquele marco de vitória na sua vida, você possa se alegrar, você possa celebrar novamente aquele momento em que Deus te deu aquele livramento, que Deus te deu aquela bênção, que Deus abriu aquela porta, para que você possa se alegrar e constatar que em sua história há grandes bênçãos para serem contadas e serem celebradas, e que nunca mais o inimigo pode tomá-las de você. Grandes avanços, grandes obras que Deus tem realizado, queridos, e que nunca mais poderão ser desfeitas, porque foi Deus que fez. Amém? Portanto, essa pedra de ajuda, Ebenezer, é um marco de vitória. Mas, segundo, essa pedra também significa um altar de gratidão. Tem muita gente, queridos, que é ingrata, recebe a bênção e não agradece, se esquece facilmente o quanto o Senhor tem feito por elas. E quando estão enfrentando algum problema presente, se tornam muitas vezes amarguradas, insatisfeitas, e esquecem rapidamente as vitórias do passado. O versículo 2, amados, nos diz que o povo dirigia lamentações pelo Senhor. Em outra versão, suspirava pelo Senhor. Queridos, eles tinham algo que simbolizava a presença de Deus no meio deles, que era a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança, queridos, ela tinha sido roubada pelos filisteus. Então era como se o povo tivesse perdido a presença de Deus no meio deles. Ou seja, em tempos bons ou em tempos ruins, eles podiam se voltar para aquela arca, queridos, e se lembrar que Deus estava ali, presente na vida deles. Eles podiam se lembrar dos feitos que o Senhor tinha feito no passado por eles, porque aquela arca também representava um marco de vitória, uma pedra de ajuda, um memorial. Mas agora eles tinham perdido a arca para os seus inimigos, e agora eles suspiravam pelo Senhor, porque agora eles tinham perdido a presença de Deus. Queridos, nós estamos falando não apenas de um desejo, mas de uma necessidade, de uma presença real, impactante de Deus na vida do seu povo. Estamos falando da necessidade, querido, de recuperarmos o sentido da presença de Deus em nossas vidas, em nossa casa. É triste quando a gente vê que pessoas ao longo da caminhada perdeu essa sensação da presença do Altíssimo.
da presença do Espírito de Deus em sua vida. Tudo que a gente passa, amados, nessa vida, termina formando a nossa história, compondo a nossa história. Tudo que a gente passa. Tanto as vitórias como as derrotas, tanto os dias maus como os dias bons, cada experiência nossa vai formando a história da nossa vida. E Deus está nesse momento escrevendo, queridos, um novo capítulo nessa história. Não importa se você está gostando ou não do que ele está escrevendo, mas o mais importante, meu amado, é de que mais importante do que o caminho que a gente percorre durante a jornada da nossa vida é como essa jornada termina, é como a gente conclui, é como a gente chega ao final dessa jornada. Isso é que é o mais importante. Muitas vezes a gente chega lá, queridos, meio assim que tropeçando, meio que se arrastando. Às vezes a gente chega lá, queridos, meio sem forças para chegar, mas o importante é que chegou. E a forma como a gente chega, queridos, é que de fato vale a pena ser comemorada. Toda gente passa, amados, por dificuldades e por experiências terríveis nessa vida. Mas muita gente se esquece que essas experiências é que vão moldando a história da nossa vida. Terceira coisa, queridos, é que aquela pedra era um trampolim de fé. Um trampolim de fé. O que é isso? Trampolim de fé. Irmãos, é coisa interessante porque ao olhar para aquela pedra, o povo de Israel podia crer que Deus o havia livrado em determinado dia, em determinado momento, de uma determinada situação. Quando eles olhavam, passavam para aí que eles olhavam aquela pedra, não importava o que estava acontecendo no presente, mas eles se lembravam que há algum tempo atrás, eles clamaram ao Senhor e Deus deu um livramento a eles. Por isso que aquela pedra representava um marco de fé. A nossa experiência com Deus no passado são esses trampolins de fé que faz com que a gente tire, querido, deles. Quando a gente lança o nosso olhar para esses marcos, faz com que a gente tire dele forças, confiança, ânimo, para enfrentar o dia presente e avançar. E fazer com que a gente se lance nos braços de Deus, queridos, como uma criança que se lança nos braços do seu pai, com confiança, com fé. Os inimigos de Israel, os inimigos de Samuel, eles também, quando passavam por aquele lugar, eles viam aquele marco. E eles também se lembravam, queridos, que naquele determinado dia, o Senhor livrou Israel das mãos deles. Isso fazia com que eles tremessem. Isso fazia com que eles pensassem duas vezes antes de investir novamente contra o povo de Israel. Meus amados, as nossas experiências do passado são como esses trampolins de fé, de onde a gente pode nos lançar aos braços do Senhor. E se você tem dificuldade de crer em Deus nos momentos de crise, se você tem dificuldade de crer em Deus, queridos, quando você olha a circunstância ao seu redor, se você tem dificuldade de crer na oração, na resposta da oração, no livramento do Senhor, querido, grite bem alto, como Samuel fez. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É como se ele estivesse dizendo, se o Senhor nos ajudou até aqui, não é agora que ele vai nos abandonar. E aí a gente lê nos versículos 5 e 6, queridos, como o povo se pôs a orar e a jejuar.
E no versículo 8 nós lemos que o povo disse a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. Meus amados, eu quero convidá-los nessa tarde, nesse finalzinho de tarde, nesse final de semana que está chegando, para escrever na areia as coisas ruins, as experiências negativas, os teus traumas, as tuas frustrações, aquilo que te bota para baixo, aquilo que te faz ficar frustrado. Eu quero te convidar a escrever isso na areia e deixar as ondas do mar apagar isso, dissolver da tua mente essas lembranças ruins que muitas vezes enfraquecem a tua fé. E eu quero te convidar, queridos, a trazer à memória as vitórias, as lembranças das vitórias, as lembranças dos livramentos que Deus tem te dado ao longo da tua vida. Eu quero te convidar a levantar esses memoriais, esses marcos de vitória, esses altares de gratidão, esses trampolins de fé, que irão te ajudar a atravessar os momentos ruins, os momentos de crise. Faça isso, meu amado. E não permita que aquilo que te aconteceu e que talvez marcou você de uma forma negativa, que seja isso, que seja o guia que está dando direção, que está guiando os teus sentimentos, a tua fé, a tua confiança. Não permita. Não permita, querido. Deixa que as ondas do mar apaguem isso e construa na sua vida. Eu convido a você, vasculhe a sua vida, olha dentro da tua casa, olha ao teu redor, veja os teus filhos, veja o que você tem, veja se alguma coisa que em algum momento você pediu ao Senhor, o Senhor te atendeu, o Senhor te deu, o Senhor te livrou, o Senhor te abençoou. Tenta lembrar e faça disso um marco de fé, de vitória e de gratidão, uma pedra de ajuda para guiar os teus passos e os teus caminhos. Amém, querido? E Deus te abençoe, meu amado. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, eu louvo a Ti, Deus. Oh, Pai, Deus bendito, Deus amado. Eu louvo a Ti, Senhor, pelos marcos de vitória, esses memoriais que nós temos, Senhor Deus, erguido, Pai, ao longo da nossa existência, por cada bênção, cada oração, cada graça alcançada. Nos traz isso à memória, Senhor, para que possamos, Deus, atravessar esses momentos, Senhor Deus, com fé, gratidão, esperança, alegria, paz, confiança, em nome de Jesus. Amém.